Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu agradeço a Deus a oportunidade que tem me concedido de poder falar da palavra dele hoje mais uma vez para o seu povo. E a gente não pode ficar, somente entre nós, a gente tem que espalhar. Hoje a gente se reuniu aqui em casa, a Rose louvou, o Rosil tocou e a gente vai trazer a palavra. É um prazer estar com a Igreja do Niterói, é a nossa casa também. Nós estamos juntos, A gente também está no Facebook. Eu estou vendo algumas pessoas aí do Face e fica aí, tem palavra. Vamos ler a palavra? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você não tem. A Bíblia vai feito eu, irmão. No tempo de tecnologia, nada melhor do que usar a tecnologia, Livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Dá um tempo para os irmãos acharem. E é uma passagem muito conhecida, mas Deus tem tocado no meu coração para falar para vocês a respeito desse aqui e contextualizar para os nossos dias, trazer para os nossos dias esse acontecimento do livro de Josué, capítulo 1, que nos diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será do vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Irmãos, olha só. Eu não estou vendo o Flávio. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Estou vendo o Flávio. Flávio, estou te vendo bem pequenininho. Quando faltar meia hora, aí você me avisa, tá? Que aí eu acabo, faltando meia hora. Vamos lá, gente. Se a gente pegar esse contexto aqui, a gente vai entrar e vai trazer para os nossos dias. O texto começa relatando uma morte. Ele começa dizendo, Isso sucedeu depois da morte de Moisés. Ou seja, Deus fala com alguém falando da morte do seu grande líder. E falar de Moisés é como nós dizemos hoje, chovendo molhado. Moisés até hoje para Israel, é o grande escritor. Moisés é a lei de Moisés. Incrível que as pessoas não falam que é a lei de Deus. Para Israel é a lei de Moisés, de tão importante que Moisés foi para o povo de Israel. Então, e Deus continua dizendo, sucedeu que o servo do Senhor, sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha só, quando Moisés morre, Deus já tinha um sucessor
para ele. Ou seja, o que eu aprendo? Trazendo para o dia de hoje, mesmo que venha acontecer algo dentro da nossa vida que parece uma catástrofe, Deus já tem algo à frente. Deus nunca será pego de surpresa. Deus não será surpreendido em nada. Pois ele diz que quando morreu Moisés, ele já tinha Josué preparado para assumir o lugar. Então saiba que o teu Deus é um Deus que nunca, jamais será surpreendido por pandemia, vírus, corona, seja o que for, ele nunca será surpreendido, porque antes de vir, ele já tem algo preparado para a sua igreja, para o seu povo. É isso que ele tem me dito aqui para contextualizar para os dias de hoje. Só que quando a gente vai para o verso 2 e diz: o meu servo Moisés é morto. Mas ele dá uma ordem para Josué: levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. A promessa é nossa, tendo corona, não tendo corona, tendo igreja ou não tendo igreja, templo falando, mas a promessa é nossa. Deus está dizendo: levanta e passa por este mal, passa por essa doença, por essa enfermidade, por essa pandemia, porque eu já tenho dado algo maior para vocês. É promessa, irmãos. Deus não nos deixa, Deus nunca vai nos deixar. E aí a gente começa a entrar agora na mensagem que eu tenho para vocês. Ele começa a dizer no versículo 6: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que promete e cumpre o que foi prometido. Ele não vai deixar o seu povo disperso. Por mais que nesses dias o povo tenha ficado um pouco disperso, este Deus que nós servimos está dizendo: eu tenho prometido algo grande, algo sublime, algo eterno, que o meu povo vai ter na eternidade. Porque ele diz aqui: esforçar-se, é excesso de determinação. Para quem? Para nós. Precisamos ter excesso de determinação. Diante de circunstâncias, perigo, precisamos ter coragem. O que Deus está dizendo para Josué, simplesmente isso. Josué, no versículo 6 de Josué, do capítulo 1, tenha coragem, porque o problema virá. O mal virá, mas precisamos ter coragem. O que nos pode deter? Nada. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1 em diante, ele diz: quem nos apartará do amor de Cristo? Nada, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir. Sabe o que eu entendo, irmão Adriano? Que o presente não pode me separar do meu Deus. Nem o porvir, que está de tantas perspectivas ruins, que vai acontecer coisa pior, pode me separar do meu Deus. Não pode. É garantido pelo nosso Deus. E ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu darei. A primeira lição que nós aprendemos com esse esforça-te de Josué. Ele está dizendo: confia na promessa que eu fiz. Qual foi a promessa que Deus te fez? Qual foi a promessa que Deus fez para você? Ele está dizendo no primeiro: esforça-te. Confia nela. Confia na promessa. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta e muito menos que se arrependa, mas é um Deus de palavra. É um Deus que é justo, é um Deus que honra os seus princípios, os seus valores e as suas verdades. Esse aqui não é um Deus que age através de engano, de mentira, mas é um Deus que diz: eu prometi e eu darei. Aí ele vem para o versículo 7, que é o segundo: esforça. Tão somente esforça-te. E tem muito bom ânimo. Ânimo, o que está precisando para os nossos dias é acordar para ter coragem,
como já foi dito, e precisamos ter ânimo. Ó, aqui, ó, demonstração de cuidado, de destreza, de diligência e zelo. Precisamos ter zelo pelo quê, irmão? Pela promessa. Precisamos ter zelo por a palavra de Deus, pelo que Ele nos prometeu. Zelo, cuidado, rapidez em acreditar em nosso Deus. Eu pego o gancho do que o nosso irmão Adriano ministrou, quando ele disse que o Jesus do cego no Jericó já havia passado, mas não é porque ele passou que impediu do cego clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então não importa o tempo que você passou sem clamar a Ele, mas é o tempo de você dizer: eu estou aqui e ainda acredito, eu vou ter ânimo, vou ter coragem, vou ter disposição, vou ter zelo para cuidar da palavra. E ele continua: para teres o cuidado de ouvir, conforme toda a lei do meu livro, do livro que ordenou Moisés, dela não te afastarás, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Nós vivemos dias dessa pandemia e ela tem causado o que para nós? Muita falácia. Todo mundo tem algo a dizer, todo mundo fala, todo mundo tem uma opinião, mas eu te pergunto, você tem escutado o que Deus tem dito para você? Porque a ordem para Josué do esforça-te, do segundo esforço, é para ele ouvir o que está dizendo a palavra. E a minha palavra, a palavra que eu falo, a Bíblia, o que a Bíblia nos diz é para que eu me mantenha firme, confiando naquele que tudo pode. Tudo pode. Eu tenho que parar de ouvir o que o mundo está dizendo e começar a ouvir o que Deus está me dizendo. Está na hora de aguçarmos os nossos ouvidos. Nós fazemos parte da escola dominical e é sobre o Salmo, a nossa vichinha da Betel, e ela tem ensinado sobre o Salmo, e eu dei aula do Salmo 23. E eu gosto do Salmo 23 quando ele diz: derrama óleo sobre minha cabeça. Eu não sei quantos sabem, os que sabem vão relembrar, mas quando o salmista diz para derramar óleo sobre a cabeça da ovelha, era para tapar os ouvidos, para que não viesse entrar carrapato, para que não viesse entrar bicho, peste, para machucar o ouvido da ovelha. Está na hora de nós, crentes, pedir para que o óleo desça sobre nossa cabeça e tampe os nossos ouvidos para má notícia. Está na hora de nós ouvirmos notícias que nos traz a paz, notícia que traz coisa boa. Chega de notícia ruim. Ele está dizendo: ouve a minha palavra, escuta a minha palavra e não se desvia dela nem para a esquerda e nem para a direita. Cumpre ela, seja fiel a ela, siga ela do jeito que ela é. E eu tenho uma grande promessa para você. Eu tenho uma promessa, e essa promessa é nada mais, nada menos do que a Jerusalém celestial. Aqui é corrupção, aqui tem sol para nos molestar, mas eu tenho uma Bíblia que em Apocalipse diz que no céu não precisa nem de sol, porque o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus é o nosso próprio sol. Ele vai nos iluminar de dia e de noite. É a palavra. Precisamos estar embasados, alicerçados e concretados, irmão, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Precisamos ouvir a palavra. Agora vamos para o terceiro esforça-te. Ele diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tu sabe o que é que Deus está dizendo para Josué? Josué, eu sei que tu vai ouvir coisas que podem te assustar. Eu sei que pessoas vão te ocupar tanto que tu não vai ter tempo de ler a palavra, de meditar na palavra. Eu sei, mas tão somente esforça-te. Quem está dizendo, meu irmão, para Josué é o próprio Deus. Entenda, isso aqui não é um profeta, aqui não foi o Moisés, aqui não foi os profetas que estavam por vir, ou algum ancião daquela cidade. Não, aqui é Deus dizendo: não te mandei eu. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E está dizendo para mim e para você essa noite:
não temas. Ah, mas está morrendo, não temas. Tem muitos ficando doentes, ele está dizendo, não temas. Precisamos contextualizar e acreditar que a palavra, como foi lá, vale para nós aqui hoje. O nosso Deus está dizendo, não temas. Por quê? E está dizendo mais, ele continua dizendo, e não te espantes. Está dizendo para a gente não se espantar. Meu irmão Flávio, tem muita gente espantada com o que está acontecendo. E a gente está vendo a Bíblia dizendo para nós, não vamos nos espantar com o que está acontecendo. Não vamos nos espantar com o que está acontecendo. Isso aqui é ele dizendo, precisamos ter uma fé. A fé no nosso Deus é aquela fé que agrada a Ele, porque Ele está dizendo para mim, não te espantes. O espantar com o quê? Ele está dizendo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Aqui não dependemos, irmãos, de ação humana, de socorro humano. O que nós precisamos, o que a igreja de Cristo precisa, é confiar no seu Senhor. Confiar no dono da igreja, aquele que criou, aquele que zela, aquele que cuida. Ele está dizendo para você, seja corajoso, seja valente, tenha bom ânimo, disposição. Ele está dizendo, porque eu aprendo assim quando eu leio a Bíblia. Se ele está dizendo, não te espantes, é porque espanto viria. Se ele está dizendo, não temas, é porque temores viriam. Mas ele está dizendo, eu sou contigo. É Deus dizendo para você essa noite, Ele separou este momento para dizer que Ele é contigo diante de todas as dificuldades. E o que é, irmão, uma pandemia para Deus? Não é nada. Pandemia para Deus não é nada, porque o controle continua sobre suas mãos. Continua e nunca saiu de suas mãos. Como eu disse, quando ele chama Josué, ele diz, Josué, Moisés é morto, mas é você que vai fazer esse povo herdar a terra. Flávio, se eu contextualizar isso aqui para dentro da igreja, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite, meus irmãos do Niterói, os irmãos do Face? A igreja fechou, você não pode mais frequentar a igreja, o templo está fechado, as autoridades fecharam, mas e agora? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Porque os templos estão fechados. Contextualizando, Moisés morreu, e agora? O que é que nós vamos fazer agora? Ele está dizendo para mim e para você, não temas, esforça-te e tem bom ânimo. A igreja do Niterói, outras e outras igrejas, como a de Inamar, está fazendo live, sabe, dizendo o quê? Estamos nos esforçando, não estamos temendo o dia mau, estamos nos esforçando, porque Moisés pode ter morrido aqui como Josué, a igreja pode ter fechado, mas eu continuo adorando a Deus. Por quê? Porque ele encontra uma mulher chamada samaritana na beira de um tanque. E ele pede água e começa aquela conversa do qual nós sabemos. E ela pergunta para ela, os judeus dizem que tem que adorar lá. O outro diz que tem que adorar no monte. E o que é que Jesus nos diz, irmãos? Nem aqui e nem lá. Com espírito e em verdade, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, na sua garagem, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver, é o momento de você adorá-lo em espírito e em verdade, porque ele está dizendo, esforça-te e tem bom ânimo. E Deus conhece a mim e a você. Foi preciso Deus dizer 3 vezes, 3 para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, versículo 6, esforça e tem bom ânimo no versículo 7, esforça e tem bom ânimo no versículo 9, porque o ser humano às vezes desacredita na hora da adversidade. E na hora da adversidade, Deus continua sendo Deus, dizendo, esforça-te e tem bom ânimo. Tenha coragem diante da adversidade. O mal vai vir. Lembrando que Josué vai conquistar a cidade mais fortificada da época, chamada Jericó. E não foi com força de homem, não foi com braço humano. E o que é que eu aprendo? Que o que está acontecendo em nossos dias não vai ser vencido
por muque, por força humana, vai ser vencido pelo poder do nosso Deus. O Deus que mandou um povo rodear uma cidade para gritar, para a muralha cair. É um Deus que está dizendo: meu povo, no versículo 7, meu povo, leia a palavra, medite na palavra. Para quê? Para que você não venha se desviar. Ela vai criar. E eu gosto do versículo 7, que ele diz bem assim, ó: para que você ande prudentemente. Quer andar prudentemente nessa terra, nesse tempo, meu irmão? Precisamos ler a palavra. O versículo 8, ele diz, está aqui, ó: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes nele medita de dia e de noite. De dia e de noite. A vitória é do povo que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Assim diz o salmista no verso 1. Deixa eu abrir o salmista aqui, ó. Vamos ver. Salmo, livro de Salmo, capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe o que os ímpios estão dizendo? Vai tudo mal. Tá tudo ruim. Não vamos sair dessa. Tá tudo péssimo. Tá tudo pior. Tá tudo fechado. Tá tudo parado. Mas o salmista está dizendo: não ande segundo o conselho do ímpio. Nem se detenha no caminho dos pecadores. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Ô irmão, você sabe qual é o nosso problema de crente? Nós estamos sentando em rodas que não nos cabe. Estamos parando para ouvir o que não nos deve ouvir. Nós temos que atentar ao conselho do que disse o salmista. Porque no verso 2 ele continua dizendo: antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a mesma coisa que Deus está dizendo para Josué. O salmista está dizendo para que nós venhamos a parar de ouvir tanta coisa do mundo e começar a ouvir o que Deus tem para nos dizer. E sabe o que Deus tem para nos dizer? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Por 3 vezes Deus fala para Josué se esforçar e tem bom ânimo. E sabe, lá em Josué 24, versículo 15, já no finalzinho da carreira de Josué, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês vão servir ao Senhor ou vão continuar dando ouvido àquilo que os escarnecedores estão dizendo? Está na hora de você dizer o que Josué disse no Josué 24:15. Eu e a minha casa decidimos por ouvir e servir ao Deus Criador, que é soberano, que é eterno e que é para todo sempre. Vai louvar, Neto? Flávio, você permite que o Rosil queria tocar um hino para a mãe dele tocar? Não queria cantar, não? Pode? Meu Deus. Amém, mas pode louvar sim. Então, eu deixo para os dois, porque eu não sei cantar. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Mais uma vez. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto
preciso estar em ti. Mas teu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você está